Olá, pessoal. Eu sou a Stephanie Ceola. Vocês estão ouvindo a 8ª temporada do Pós-Fácil Podcast de bate-papo com escritoras e escritores. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um autor que há bastante tempo eu queria convidar para o Pós-Fácil, José Faleiro. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação tua, depois eu quero saber como é que você costuma se apresentar. O Faleiro nasceu em 87, em Porto Alegre, estreou na literatura em 2019 com o livro de contos Vila Sapo. No ano seguinte, publicou o romance Os Supridores. Em 2021 veio a coletânea de crônicas Mas em Que Mundo Tu Vive? E em 2024 o romance Vera. O que mais é importante dizer sobre você, Faleiro? Eu sou um jogador de sinuca, né? Jogo sinuca bem pra caramba. Sou um sambista frustrado também. Eu queria muito ter seguido carreira de sambista, mas aí já não levo jeito, né? Gosto muito de samba, acho que é isso. Nem compondo samba não leva jeito? Não, teve uma época da minha vida que eu trabalhava no teatro com a minha irmã. Eu compunha, mas não era samba, né? Então eu trabalhei compondo uma época, mas samba eu fiz muito poucos, assim... Porque eu acredito muito que as coisas são exercício, né? Na verdade, essa é uma coisa que eu não exercitei muito. Eu não exercitei muito a composição. Entendi. Ainda dá tempo. E tem a ver com o que eu pensei em começar falando, que é sobre essa tua versatilidade na literatura, né? Você passou por conto, crônica, romance, você transita, né, por esses diferentes gêneros. Eu quero saber o que apareceu primeiro para você, se teve um gênero que veio antes, e se você tem preferência por algum deles. Sim, quando eu decidi que queria ser escritor, para mim, escritor era sinônimo de romancista, né? Porque era o meu gênero preferido como leitor. Eu gostava mais de ler romance. Podemos até discutir depois o porquê, porque essa é uma coisa que depois de um tempo eu descobri, entendi a natureza dessa preferência. Uhum. E aí quando eu decidi escrever, na minha cabeça era isso, eu quero escrever romances, né? É isso que eu quero escrever. Então, antes mesmo das minhas primeiras publicações, eu escrevia muito romance. Era isso que eu me dedicava a isso, me preparei para ser um escritor de romance. Os outros gêneros, eu gosto, embora não tanto quanto o romance, não é que eu despreze os outros gêneros, né? Respeito e gosto dos outros gêneros, não é essa a questão. Mas eles, na minha escrita, surgiram como coisas eventuais, assim. Tu vê que o meu primeiro livro publicado foi um livro de contos, né? O Vila Sapo. Uhum. Os Supridores já estava pronto, já estava escrito. Por quê? Porque a minha primeira oportunidade que eu consegui foi numa editora pequena, a editora popular Venas Abertas, né, de Belo Horizonte, e a gente não tinha dinheiro para publicar Os Supridores, basicamente é isso, né? A gente precisava publicar um livro minúsculo, porque, e mesmo assim, eu não tinha dinheiro, a editora não tinha, a gente teve que conseguir dinheiro emprestado para viabilizar o livro, então precisou ser um livro muito pequeno, foi um livro de contos e com poucos contos, aquela edição inicial tinha 6 contos curtos, né, porque não era viável para a gente publicar Os Supridores, né? Então, aí eu chego no conto, por exemplo. Depois das crônicas eu comecei a escrever para ganhar dinheiro mesmo, assim, porque eu precisava de renda, né? Precisava me sustentar e surgiu oportunidades de publicar textos aqui e ali, especialmente na revista digital Parêntese, que eu trabalhei lá de 2019 a 2021, 2 anos, então, escrevendo crônicas, eu tinha uma crônica semanal lá, e também era assistente na edição lá da revista, né? Então, depois de 2 anos escrevendo lá, a gente reuniu essas crônicas e colocou no livro, que é o Mas em Que Mundo Tu Vive, que saiu pela Todavia, né? Então, veja que os outros gêneros, eles aparecem esporadicamente, assim, na minha trajetória, mas eu me considero mais romancista do que qualquer outra coisa. E você acha que o mercado editorial favorece o romance? Acho que sim. Eu acho que é uma questão difícil de definir o que veio primeiro, se foi a galinha ou se foi o ovo, sabe? Uhum. Porque olha só, tu poderia argumentar, e muita gente argumenta, que por conta de o mercado favorecer o romance, então as pessoas leem mais romance. Sim. Mas também pode ser o contrário, pelo fato de as pessoas lerem mais romance, então o mercado favorece o romance. E no fim das contas, uma coisa a gente tem que ter, acho que é consenso, né? No meio editorial, as editoras são empresas no âmbito capitalista. Então acho que estamos todos de acordo que o que interessa para elas é o lucro, né? Acho que a coisa mais importante, isso não tem como escapar disso. Uma empresa, num contexto capitalista, ela quer lucro. Eu acho que as editoras não teriam nenhum problema em passar a publicar livros de poesias aos montes, de crônicas aos montes, se isso desse dinheiro.
né? Sim. E tem que fechar as contas no fim do mês, né? Uhum. E aí os Supridores, quando sai, já sai pela Todavia, né, por uma editora grande, e aí você passa a ser reconhecido no Brasil todo, né? Como que foi essa mudança, assim, na tua trajetória? Bom, eu acho que vale a pena comentar o seguinte, quando eu lancei Vila Sapo, né, a história está toda interligada, né, a gente tinha pegado dinheiro emprestado para viabilizar o livro, e então precisava vender aqueles livros para pagar a dívida. E olha, é muito difícil vender livro quando as pessoas não te conhecem. Sim, imagino. Né, nessa época eu estava fazendo EJA, então eu aproveitava todas as oportunidades que eu tinha para vender aqueles livros, porque eu precisava vender. Oferecia para os alunos, né, para os professores, propus de fazer lançamento no colégio, né, aproveitar, no colégio era uma multidão de gente estudando, né, vai que. Sim. Nessa, um professor meu comprou, e comprou alguns também para dar de presente. E esse professor, ele era amigo de um outro professor, esse outro professor dava aula na URGS, dá ainda, né, é o Luiz Augusto Fischer, que é um teórico importante aqui de Porto Alegre, conhecido também no país inteiro. E ele deu um de presente pro Fischer. O Fischer gostou do livro e escreveu uma resenha para Zero Hora, né, que é um jornal importante aqui de Porto Alegre. Aí eu comecei a vender muito livro, fiquei amigo do Fischer, a gente foi almoçar junto, é o Fischer que me chama para escrever na revista digital Parênteses, porque o Fischer era editor-chefe da Parênteses, né? Aí eu comecei a escrever as crônicas lá, veja que é então que eu entro em contato com a Todavia pela primeira vez. Porque o Leandro, meu editor na Todavia, o Leandro Sarmaz, estava em busca de pessoas para publicar e tal, e entrou em contato com o Fischer, ver se o Fischer conhecia algumas pessoas. Aí o Fischer recomendou meu texto. O Fischer falou, olha, dá uma olhada nas crônicas que esse cara está escrevendo, né? E o Leandro ficou uns 2 ou 3 meses lendo as minhas crônicas, eu nem sabia. Ele gostava das minhas crônicas, né? E aí tu vê que o primeiro contrato que eu assinei com a Todavia, depois a gente entrou em contato, começou a conversar, foi para publicar o livro de crônicas, foi o primeiro contrato que a gente assinou. Então, a princípio era para lançar de cara o livro de crônicas. Naquela altura, eu não tinha crônicas o suficiente para ter um livro tão grosso assim, né? Era só algumas e tal, então a gente assinou o contrato, mas combinou de eu ficar mais uns meses publicando para ter uma quantidade maior de crônicas. Nesse meio tempo, o Leandro me perguntou se eu não tinha vontade de escrever romance, olha só que coisa. Eu falei, cara, tem um romance na gaveta aqui. Aí eu mandei para ele gostou, o pessoal da editora gostou, e a gente decidiu publicar os Supridores primeiro, né? Isso foi 2020. Então a gente publicou os Supridores primeiro, e aí o tempo do livro dar uma circulada, das pessoas conhecerem meu trabalho, foi justamente o tempo que eu tive para escrever mais crônicas, né? Pra gente lançar o livro de crônicas no ano seguinte. Massa, bem massa essa história. E os Supridores também não tá tão longe assim da crônica, né? Eu li ano passado os Supridores, não faz tanto tempo, eu gostei muito de tudo dele, assim, virou um dos meus livros favoritos, mas gosto muito do uso da oralidade nele, de como a cidade aparece nele. Eu não sou de Porto Alegre, fui algumas vezes para ir, mas me senti muito como se eu entendesse geograficamente a cidade a partir do livro. Ele me colocou naquelas ruas, assim, né? Claro, como eu imagino que seja a partir da leitura, né? Sim. Mas é como se eu tivesse quase um mapa mental, assim, da cidade a partir da leitura. E eu queria falar sobre esses dois aspectos desse romance, a cidade e a linguagem, né? A cidade foi um elemento central, assim, para a criação dos Supridores, ou foi algo que surgiu naturalmente enquanto você escrevia? Acho que sempre em qualquer coisa que eu escrevo, mas não é uma coisa que se manifesta de maneira... Assim, ó, tem duas coisas que eu gosto muito de levar em consideração quando eu estou trabalhando. É o que eu penso como técnica, né, são coisas que eu estou pensando conscientemente, que eu acho que vão ser melhores ou piores escolhas por razões muito bem fundamentadas, pelo menos do modo como eu entendo as coisas. Esse é como eu penso como técnica. Mas boa parte do meu trabalho é intuição também, que são coisas sobre as quais eu não penso, assim, mas que me agradam pessoalmente. Eu olho e eu gosto do resultado, né? Então veja que tudo que eu escrevo, a cidade está sempre muito presente, mas eu nunca parei para pensar tecnicamente sobre isso. Isso está relacionado... Mas não é só a cidade, inclusive a linguagem, o trabalho de linguagem se explica um pouco por aí, depois eu chego lá, mas falando sobre a cidade, isso se manifesta na minha escrita sem eu pensar muito sobre isso, né? Eu acho que tem a ver com o modo como eu entendo a escrita também, que essa é uma questão pessoal. Veja que eu penso assim, ó, eu evito ao máximo a pesquisa, para pensar sobre isso é uma escolha, isso está no campo do consciente. Não, por que eu faço isso? Não é que eu queira falar sobre uma coisa, por exemplo, que eu não entenda muito e me recuse a pesquisar. Não, eu acho muito legal a pesquisa, eu acho fascinante o trabalho de pesquisa, eu gosto desse trabalho e tal, mas eu procuro escrever coisas que exijam menos pesquisa. Por quê? Porque a pesquisa,
ela nunca vai resultar numa coisa concreta em última instância, se tu parar para pensar. Vou te dar um exemplo prático aqui para não ficar muito abstrato. Eu posso escrever uma história que se passa, por exemplo, em Florianópolis aí, onde tu tá. Só que eu não conheço a cidade, percebe? Então vou pesquisar. Então vou pesquisar que tem uma rua que se chama assim, assim, assado no Campeche. Eu vou dizer, aí nessa rua que aconteceu tal coisa. Só que a minha pesquisa, ela tem sempre um limite. Eu sei o nome da rua, eu posso olhar, eu posso usar o Street View ali para ver, mas eu não vou saber a história da rua. Eu não vou saber que ali teve um mercado uma vez, que depois fechou e virou uma outra coisa. Não tem como, a pesquisa tem um limite até onde ela pode ajudar. Eu posso saber o nome da rua. Às vezes isso leva as pessoas a escrever histórias, quando elas são muito baseadas em pesquisa, assim, as pessoas escrevem cenas que não são possíveis, porque, por exemplo, nessa rua aconteceu tal coisa, e aí a rua era sem saída, a pessoa não sabia, por exemplo, sabe? Ou era uma rua que não tem casas, tem fábricas, a pessoa não sabia, ela viu um nome no mapa, ela pesquisou. Então, eu procuro, o que eu tô querendo dizer é que eu procuro sempre escrever sobre coisas que eu conheço muito bem. Muito bem. Que eu conheça de ruas e lugares que eu vou há anos, que eu conheço há muitos anos. Eu acho que isso dá uma consistência no sentido de concretude, porque tu consegue dizer aquela rua tinha outro nome em outro momento e taradá. E como eu tenho preferência por trabalhos assim, por poder falar nos detalhes das coisas, eu acabo caminhando para isso. A cidade acaba aparecendo bastante, né? Os lugares que eu conheço bem acabam aparecendo bastante, acabam ganhando destaque quase como se fosse um personagem também da história. A linguagem tem um pouco disso também, só que o meu interesse pela linguagem ele é um pouco mais recente. Eu me lembro que eu não fazia trabalho uma aproximação da oralidade com a palavra escrita. Teve uma época que eu não fazia, isso mudou quando eu passei uma noite toda conversando com um linguista da Bahia, o Marcos Oliveira, e ele foi a primeira pessoa que me fez pensar na linguagem como de uma perspectiva política, porque eu pensava essas coisas de uma perspectiva estética, sabe? Puramente estética, puramente estética. Eu sabia disso, não é que eu não soubesse, eu sabia que eu me recusava a olhar um aspecto político da linguagem. Mas é que eu não via problema nisso. E aí, um dia, numa conversa com esse cara, ele me levou a pensar politicamente sobre a linguagem, e aí eu pirei. Eu posso dar também exemplos aqui para também não ficar muito abstrato. Olha, veja que também eu pensava dessa forma, eu só levava em consideração o aspecto estético da linguagem, com argumentos que eu considero bons até hoje, sabe? Eu vou trazer um exercício de imaginação inusitado para ti aqui, tá? Vamos ver se tu entra na minha brincadeira, olha só. Imagina que tu lê um livro francês traduzido para o português. Tu lê. Aí os personagens são franceses, eles estão ali perto da Torre Eiffel, estão ali, e eles falam, olha, eu te amo, por exemplo. Tu lê aquilo, tu lê em português, não é verdade? Mas também tu sabe que eles não podem ter falado em português, porque eles são franceses, eles falaram em francês. Mas tu aceita isso, não aceita? Sim. Aceita, né? Porque é uma ferramenta de mediação. Só para tu ter acesso ao que foi dito, a como eles se sentiam, é só para tu poder acompanhar a história, já que a gente não sabe francês, né? É uma tradução. A gente aceita isso. Veja, a minha ideia era escrever livros com uma linguagem totalmente formal. Eu tive essa época. Totalmente formal, uma linguagem de laboratório, que em última instância não é falada em lugar nenhum, não é falada em São Paulo, não é falada no Rio, não é falada em Porto Alegre. Uma linguagem que não é falada em nenhum lugar, tudo bem. Para você ter uma ideia, a primeira versão dos Supridores foi trabalhada assim. Então os traficantes nos becos falavam, dir-lhe-ei o seguinte, caro amigo. É verdade, eu escrevi a primeira versão inteira dos Supridores assim, né? Porque eu apostava nisso que eu estou te explicando. As pessoas leriam e pensariam, bom, eles não falaram assim, mas isso aqui é só uma ferramenta de mediação para eu ter acesso à história. Perceba que é uma preocupação puramente estética com a linguagem. Claro. Ela tem uma função estética, uma função até prática de comunicação, mas não política. Não política, né? E até hoje, é engraçado, porque eu mudei a minha perspectiva sobre a linguagem, evidentemente, mas até hoje ninguém conseguiu me responder sobre isso, porque as pessoas acham, não, mas não é a mesma coisa, mas é a mesma coisa, sim. Esse exemplo que eu dei é, sim, a mesma coisa. As pessoas poderiam aceitar isso. Então o livro se passa, não importa se é no norte do Brasil, se é no sul, não importa se é na mata, não importa se é numa favela, não importa se é numa região central da cidade, não importa, porque essa linguagem serve para todo lugar e basta tu lembrar que cada região tem seus sotaques, né? Mas as pessoas não se dispõem a esse jogo. Elas não se dispõem, elas não aceitam. É muito curioso, porque quando tu faz isso, não, mas eles não falam assim lá, não é? Mas quando ela lê um livro traduzido, ela aceita. Tipo, isso é uma coisa muito bizarra, enfim. Mas quando eu comecei a pensar de uma perspectiva política, eu comecei a perceber coisas que nesse âmbito, né, nesse escopo de preocupação, que é a preocupação política com a linguagem, é uma coisa muito óbvia. Mas para mim não era tão óbvio assim, justamente porque eu não pensava sobre isso. Que é, sabe, existe
existem razões para as pessoas, a sociedade como um todo, apontar o dedo e dizer, olha, assim, é errado falar assim, né? Sabe, não é aleatoriamente que isso acontece, né? Tem modos de falar de determinadas populações que são silenciados, que são estigmatizados, que são desqualificados, que são deslegitimados. E foi essa conversa que eu tive com esse cara, e aí a minha cabeça fez assim, ó, ele tinha razão, ele tinha bons argumentos, claro, o cara pesquisou isso a vida inteira, né? E eu fiquei, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, puxa vida. E aí é engraçado, porque a política me leva à estética. Esse é um movimento muito interessante, porque eu fico tão fascinado com essa perspectiva política da linguagem, que eu tenho que trabalhar isso nos meus textos. E olha, a primeira vez que eu fui trabalhar isso nos meus textos, a primeira vez que eu fui experimentar a aproximação com a oralidade, o resultado foi justamente o Vila Sapo, que é o meu livro de contos, né? Vila Sapo, então, é resultado dessa experimentação. Mas esse movimento que começa político, eu começo a ver todo o valor estético que tem naquela linguagem, que é uma coisa incrível, que eu deixava de fora, depois eu ficava pensando, cara, como é que eu pude abrir mão, sabe, dessa coisa expressiva, dessa linguagem criativa, sabe? Nossa! E aí eu passo a trabalhar isso com frequência nos meus textos, né? Não, e é muito legal, você explicando, eu fiquei brisando em duas coisas, assim, porque nos supridores fica muito nítido que a linguagem se aproxima da oralidade, mas ela foi muito trabalhada. Então, eu acho que, né, a gente vai lendo os diálogos entre os personagens, por exemplo, tem um que fala de determinada maneira, um jeito bem mais rebuscado, né, e os outros não. Então, não é só estar ali a oralidade de qualquer maneira, né? Ela é trabalhada, ela não aparece ali só por estar, não tem gíria só por estar, o modo que se conjuga não está ali só por aparecer, né? Então, eu fico imaginando que usar isso numa narrativa longa, num romance, trabalhar isso, talvez seja muito mais difícil, no fim das contas, do que usar essa linguagem formal, artificial, mais padronizada, né? Porque dela não tem muito para onde correr, né? Assim, é aquele padrão ideal, né? E Olha, nos Supridores me parece muito elaborado, sabe? O modo como ela aparece. sabe que quando eu fiz essa escolha de trabalho, né, nas coisas que eu escrevo, isso me trouxe trabalho extra. Então, tu tem razão, tem um trabalho a mais aí. Mas assim, mas depende também, né? Eu já vi gente que usa essa aproximação de maneira mais simples. Já vi. Não gosto do resultado, inclusive, porque sou artificial, sabe? Mas é que eu fiquei tão fascinado com isso tudo que não sei se talvez o que tu fale sobre o texto seja o resultado desse fenômeno que eu estou tentando trazer agora, que eu estou tentando trazer aqui as entranhas dessa produção, né? Eu acho que o que tu está falando é o resultado de eu fazer aquilo ali com o maior interesse, assim, sabe, possível, porque eu estava muito apaixonado por aquilo ali. Então, veja, era um trabalho extra, mas que me dava prazer, né? Eu vou te dar alguns exemplos. Sabe que, por exemplo, agora no Vera, que é um primeiro de uma trilogia que eu lancei pela Todavia e tal, né? Olha bem, acho que isso ilustra bastante o que eu estou querendo dizer. Tá escrito no livro Buceta com U. E veja, eu faço questão de dizer isso onde eu vou. Não, eu não escrevi com U, eu escrevi com O, né? Escrevi com O, eu fiquei, porque eu entrego os textos lá para Todavia, eles sempre me elogiam muito, eles dizem que o texto chega meio que azeitado, assim, pouca coisa para mexer, né? Mas cada coisa dessas poucas coisas vira um debate. E vira um debate que dura dias, assim, às vezes. Esse foi um deles, assim, eu queria com O, né? E eles queriam com U, né? E eu não, e eu argumentava e tal. E que é curioso, porque eu tive a impressão que eu venci o debate, mas eles publicaram com U mesmo, assim. Tá bom. Mas nos supridores está com O. Quando aparece, está com O. Mas tem um pensamento por trás disso. Veja, a gente sabe que, por exemplo, vamos partir do seguinte, quando tu subverte a grafia, então quando tu escreve uma palavra, entre aspas, de maneira errada, ou fora daquele padrão de ortografia que seria, né, tem um prejuízo para quem está lendo, que é o seguinte, é um estranhamento que interrompe o fluxo da leitura por um minúsculo momento, sabe? Quando tu vê uma letra fora do lugar, dá uma estranhada, e se tiver isso em vários lugares, a leitura não fica fluida, ela fica assim, cheia de solavancos, né? Então tem um prejuízo. A minha política é a seguinte, esse prejuízo que ele vai ter, quando tu subverte a grafia, vai ter esse prejuízo, ele tem que ser compensado por algum ganho, tem que valer a pena. E para mim, às vezes vale a pena, por exemplo, quando eu digo assim, as maçã, sem concordar, por exemplo. Sabe, eu acho que vale a pena. Então, quando eu digo assim, ó, cheguemo, olha isso, cheguemo. Porque se eu escrevo chegamos, o leitor não tem como intuir
que eu queria que esse personagem dissesse Chegemo, né? Então é um lugar que eu acho que vale a pena subverter. Então eu vou escrever Chegemo. Mas olha só, se eu escrevo os caras chegaram. Eu não vou escrever com U, porque tem o prejuízo e não tem nenhum ganho. Por que não tem nenhum ganho? Porque todo mundo já leu o O como U. Uhum. Percebe? Não é necessário alterar a grafia. Todo esse pensamento, toda essa política, ela precisa ser pensada, concebida, trabalhada e aplicada em cada palavra do livro, né? Então, isso é trabalho pra caralho, assim. Então, é uma coisa que eu não precisaria me preocupar se eu botasse na cabeça que eu vou escrever as palavras como elas são oficialmente registradas e pronto. Uhum. Não, eu tenho um trabalho a mais, eu tenho que pensar quando vale a pena subverter a grafia, quando não vale. E aí, quando eu olho uma palavra e penso, essa aqui vale a pena, eu preciso ver que tipo de palavra é aquele para tentar aplicar o mesmo conceito em todas as palavras que sejam do mesmo tipo ao longo do livro inteiro. Então é um trabalho enorme, entendeu? Não é uma coisa simples. Pô, eu fico viajando, vou dar vontade de reler agora, vou ficar catando coisa. Mas eu ainda não preciso reler porque vai ter livro novo. Você mencionou Vera e eu lembrei que lá na Free Shop, eu não lembro se alguém te perguntou sobre isso, mas você comentou que Vera, de certa forma, surgiu da escrita ou após a escrita dos Supridores, que você percebeu que era importante esse olhar para as masculinidades e tal. Queria que você contasse um pouco sobre isso, sobre o surgimento dessa trilogia que começa com Vera. E também uma curiosidade que eu tenho é se você já pensou em formato de trilogia mesmo, ou se não, depois que saiu Vera, você pensou que dava pano para manga para escrever mais, para seguir nessa linha? Assim, eu comecei a pensar sobre o Vera por causa do meu convívio com a minha namorada, não é? Veja que eu não diria que foi Supridores, sabe? Eu acho que é tudo que eu escrevi até aquele momento. Então, tudo que eu escrevi até aquele momento tem uma ampla maioria de personagens são homens. Uhum. As mulheres, elas quando aparecem, não estão num lugar central, assim, um lugar de protagonismo. Tudo que eu escrevi, né? Deixa eu só fazer um parênteses até. Tu conhece o teste de Bechdel, não? Não, acho que não. Se eu não me engano, Bechdel é uma mulher. Eu não sei se ela era escritora ou jornalista ou o quê. Ela propõe o seguinte, que tu faça o seguinte teste com os livros e com os filmes, né? Que é um teste absurdamente simples. E quando ela propôs esse teste, ninguém passava no teste. Quase nenhum filme passava. Que a história tem mais de uma mulher. Essa é a primeira regra. Claro, não é só ter uma figurante. É um personagem com um nome, com identidade no filme. Né? Tem mais de uma mulher. Pelo menos duas. Pelo menos. Essas duas mulheres, em algum momento, elas conversam. Essa é a segunda regra. Entre si. E a terceira regra o assunto dessa conversa não pode ser um homem. Tipo assim, o meu filho vai se formar, o meu marido é um cara foda. E quando ela propôs isso, quase nada passava. Quase nada passava. É uma coisa muito absurda. E aí tu vê que agora eu tô trabalhando no roteiro de Supridores, né? Sim. E aí eu tô usando um software que ele tem uma série de estatísticas sobre o texto que tu tá trabalhando, né? E aí esses dias eu fui olhar essas estatísticas, né? E aí o Supridores, ele passa no teste de Bechdel uma vez. O roteiro, o livro não. O roteiro. Porque o roteiro tem uma cena de uma mulher conversando com outra mulher e o assunto não é um homem. Uma vez isso acontece. Aí, para ter noção, o software oferece o teste de Bechdel inverso, que é o mesmo com homens. Aí o roteiro de Supridores passa 180 vezes por aí no teste reverso. Ou seja, cenas de homem falando com outro homem e o assunto não é uma mulher. Uhum. Isso eu achei isso muito incrível, porque isso tu consegue medir o tamanho do favorecimento dos personagens masculinos. Em números, assim, é uma coisa espantosa. Mas então, tudo que eu tinha escrito tinha essas questões, né? A minha namorada é uma pessoa muito atenta aos assuntos de gênero, a Dalva Maria Soares. E o meu convívio com ela, tudo vira gênero, os assuntos, tudo. A gente tá falando de política, sim, esses homens aí na política, sabe? Sei. E ela tem razão. A gente vai conversando sobre isso e eu vou vendo que eu aprendo muito com ela nessa convivência, né? Vendo que realmente tem uma discussão a ser feita sobre gênero em qualquer âmbito, em qualquer segmento social, política, na cultura, na literatura, sabe? Em qualquer lugar a gente sempre vai poder debater de uma perspectiva de gênero. Então, óbvio que as minhas obras também eram debatidas da perspectiva de gênero entre eu e ela. E ela apontava essas coisas que eu nunca tinha me dado conta. A maioria dos personagens masculinos, como as mulheres não aparecem num lugar muito legal, assim. Mas, assim, o Vera, eu acho que... Vou falar sobre a trilogia primeiro. O livro, ele não chamava Vera, a princípio. O nome que era pra ter era Quase Homem, né? Quando eu tenho essa ideia, tem algumas coisas que eu queria fazer. Eu queria
que tivesse mais mulheres, que elas estivessem num lugar mais central no livro. Mas tem uma coisa importante a dizer, que é mesmo assim, esse livro não é sobre mulheres, eu não diria isso. Porque muita gente tem feito essa leitura. E sabe, agora que o livro foi para a rua, as pessoas começam a ler. Eu já falei isso em público, eu discordo completamente dessa interpretação das pessoas. Né? Discordo completamente. Tem muitas mulheres, elas estão num papel mais central, sim, mas o livro é uma investigação sobre a masculinidade, sobre a masculinidade que vai afetar essas mulheres que aparecem no livro. Né? Mas eu concebi o livro como quase homem. A ideia é acompanhar Wanderson, né? É um romance de formação, era a ideia principal, para acompanhar o Wanderson criança, adolescente, início da vida adulta, quando ele chega no mercado de trabalho, e ao longo de tudo isso ver como a masculinidade vai desenhando a personalidade dele, né? Só que, assim, eu me dei conta, enquanto eu ia escrevendo, que o livro ia ficar grande, bem grande, né? Bem grande mesmo. E eu me lembro que a gente começou uma série de discussões se a gente publicava um volume grosso, talvez mais de 1000 páginas, né? Ou se a gente dividia em volumes menores. Essa discussão, eu fui a São Paulo conversar com meus editores algumas vezes, ela durou alguns dias, né? E foi muito difícil tomar a decisão de dividir em volumes pelo seguinte motivo, porque tinha prós e contras muito bons para as duas decisões. Ia ser muito, por exemplo, dando um exemplo aqui, ia ser muito legal, ia ser muito original em tempos de redes sociais, que tem acelerado tudo e tem feito as pessoas comprar livros minúsculos. Ia ser muito legal tu aparecer com um livro desse tamanho. Ia ser muito original, ia ser muito impactante, assim, ia ser legal, ia ser bacana. Por outro lado, é difícil de editar. É difícil editar, porque a gente tem muito trabalho, mesmo os volumes que eu tenho publicado ali de 300 e poucas páginas, dá um trabalhão editar, conversar sobre cada detalhe, imagina 1000 páginas, né? É difícil, é trabalhoso, talvez fosse um ano inteiro só para editar, né? Ia ficar caro também, o livro ia ficar bem caro, então dificulta o acesso de muita gente ao livro, né? Também tem isso. Então tem prós e tem contras. Se separassem volumes, tu tem, por exemplo, que o livro fica mais barato, fica mais acessível, mais fácil de editar, legal. Por outro lado, tem uma quebra, uma coisa é certa, a melhor experiência para o leitor seria ler aquilo num volume. Não, isso não tem dúvida. Tu tem que interromper um volume para esperar sair o outro para começar. Não é a mesma experiência. Não é a mesma experiência. Então era isso, era prós e contras, e a gente acabou decidindo por dividir em volumes. Então, o primeiro volume foi Vera, que é a mãe do Wanderson, e o próximo chama Luzia, deve sair no início do ano que vem, que seria a primeira menina por quem o Wanderson se apaixona, né? Então, a ideia é que os 3 volumes tenham os nomes de mulheres marcantes na vida, em cada fase da vida do Wanderson, né? Então, tu vê que o primeiro volume é a mãe, ele era criança, né? O segundo volume é a primeira pessoa por quem ele se apaixona, o terceiro volume é a primeira pessoa com quem ele efetiva o amor, né? Com quem ele realmente tem um relacionamento. Mas, de toda forma, isso tudo já está escrito? Ou não? Não. Fiquei pensando se tinha nascido tudo junto, né? E aí depois a opção por dividir. Não, tu ainda tá na construção da história do Wanderson. Tô, sobretudo porque assim, eu comecei a trabalhar muito em muitas coisas que eu não esperava, né? Uma delas é o roteiro, assim. Sabe que quando eu comecei a escrever o roteiro, eu me confundia com quanto tempo eu ia levar para fazer cada coisa, sabe? Tipo assim, por exemplo, em uma semana eu faço isso aqui, daí levava 3 meses. Porque, eu não sou roteirista, sabe? Eu não tenho noção das coisas, de como dá trabalho, né? Esse tempo que eu tô trabalhando no roteiro, eu já escrevi, a quantidade de páginas é tipo umas 3 vezes superiores, assim, o livro. Nossa! É muita coisa. Escreve, vai muita coisa fora. Tem coisa que foi fora que depois tem que reescrever de outra forma e assim, é um trabalho sem fim. É um trabalho, mas agora tá se encaminhando para os finalmente. E tem uma equipe trabalhando contigo na escrita do roteiro? É você sozinho? O filme vai ser Furtado, né? Eu e o Furtado estamos escrevendo o roteiro, mas a gente tinha, no início, que é um trabalho mais pesado no início, assim, a gente tinha uma assistente. Agora os retoques finais, a gente está fazendo só eu e o Jorge Furtado. Que legal. E ele é um cara que nos filmes dele, ele costuma trabalhar muito com a cidade, né? Acho que, além de ser daí também. Sim. Eu achei que tem uma relação muito legal, assim, né? Ele tá trabalhando contigo nos Supridores e queria que você contasse um pouco mais de como que tá sendo essa experiência, do quanto ela tá tomando teu tempo e qual é a expectativa para o filme. Eu acho que, veja,
eu vou ser muito honesto contigo aqui. Eu acho que, sobretudo nos tempos de hoje, para qualquer coisa que tu vá avaliar, tu tem que sempre levar em conta dois vetores que são distintos, muitas vezes eles são até não só distintos, eles são opostos, né? Que é tu pensar sobre o valor de um trabalho, o valor objetivo de um trabalho, um valor que esteja vinculado à quantidade de tempo, gás e elaboração gasta naquele trabalho, que tem a ver com o trabalho, né? Mas também tem um outro tipo de valor que ele vem da relação do trabalho com o seu tempo, o espírito do tempo, do momento em que ele surge, sabe? Né, o primeiro aspecto, evidentemente, eu me dediquei o máximo que eu pude, né? Acho que todo mundo que escreve, que trabalha com arte, se dedica sempre o máximo que pode, tá? Beleza, eu gosto dos Supridores, embora seja o livro que eu menos goste. Não é que eu ache ruim, né? Eu já falei isso em público muitas vezes. Eu acho os Supridores o meu livro que é o que eu menos gosto, né? Eu gosto mais dos outros, porque eu acho que eu amadureci enquanto escritor, fui melhorando, fui fazendo as coisas de maneira mais consistente ao longo do tempo. Então, né, mas eu gosto, ok. Só que tem uma outra coisa que daí não depende de mim, nem do Jorge, nem de ninguém, que é a seguinte: eu acho que a gente está em tempos que é muito propício para uma história assim. Muito propício da gente pensar sobre trabalho, né, sobre esse tipo de escravidão moderna, porque na verdade é isso, assim, sabe? As pessoas não... Se tu parar para pensar que uma pessoa, ela dorme 8 horas por dia, né? Então ela passa 1/3 da vida no colchão. Pega a vida da pessoa, divide em 3, 1/3 foi no colchão. O outro terço se ela trabalhar 8 horas por dia, o outro terço é trabalho. O outro terço é trabalho. Só que essa pessoa, ela trabalha 8 horas por dia, mas ela gasta 2, 3, 4 horas no trânsito, sabe? E essa pessoa não vive, essa pessoa não tem uma vida. Ela não tem tempo para ver os filhos, para lazer, para ficar à toa. São dados, sabe? Então, tipo, imagina, isso tá no olho do furacão. As pessoas têm discutido o fim da escala 6x1, né? Mas as pessoas também têm debatido perspectivas progressistas para o país e para o mundo, porque claramente porque, veja, o capitalismo ele sempre tem a capacidade de se reinventar, né? A gente viu isso ao longo de toda a história do capitalismo. O capitalismo ele tem sempre a possibilidade de chegar numa crise, como em 29, e de repente ele se reinventa e persiste. Ele tem uma resiliência muito grande, né? O que a gente aprendeu com isso é que talvez fazia muito sentido aquela frase que eu não sei de quem é, né? É mais fácil de imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Isso é muito real. Tu consegue imaginar aquecimento global, chegando a um ponto irreversível, o planeta já era guerra, acabou, morreu todo mundo. Isso é fácil de imaginar, inclusive a gente está nesse caminho. Agora, imaginar que a gente tem uma guinada política para um outro rumo, mais humanitário, mais preocupado com, sabe, com a subjetividade das pessoas, com que todo mundo tenha uma vida digna, e tu não consegue imaginar. Tu não consegue imaginar por que caminho isso seria possível. Então, isso é outra coisa que também está muito em debate, caminhos possíveis, né? Que é outra coisa que os Supridores debatem também. Essa busca por dignidade, essa busca por uma melhor vida material mesmo, de condições materiais, mas também de condição de tempo, né? De tempo para estudo, para lazer, que esse mundo não nos possibilita. Mas tudo isso para dizer que as minhas expectativas são boas com o filme, justamente por isso eu acho que é um bom momento para se falar sobre isso, né? E eu acho que vai ser legal. Sem dúvida. Eu estava lembrando também lá em Chapecó, que na tua mesa, quando estava sendo discutido esse livro, teve uma pessoa que perguntou sobre o fim dos personagens, assim, o modo como acaba ali na história, né? E eu notei, assim... Eu já estou aqui, né, no que eu lembro e no que eu interpretei do que a pessoa quis dizer, né? Então pode ser que eu esteja fazendo ficção agora aqui nesse momento. Mas eu ouvindo aquela pessoa, pensei, nossa, ele queria um final feliz no sentido de uma redenção muito artificial também, que nem caberia naquele livro, né? Tipo, vamos supor que, sei lá, que aqueles personagens pensassem em algum momento, pô, cara, a gente não tá no caminho legal, agora vamos fazer, sabe, outra coisa. E eu não tinha lido esse teu livro até aquele momento, e eu fiquei muito com o que essa pessoa falou, porque também ele me deu spoiler de como que o livro acabava. Mas eu estava lendo o livro e pensando, cara, não tem como o final ser outro. Vai dar merda, né? Assim, não seria fiel àquela história se o final fosse outro. E assim, é aquilo, né? As pessoas aceitam a linguagem bem próxima da oralidade, porque ela
está mais conectada à realidade. Sim. Aceitam vários elementos, mas talvez não o final que elas não esperam, assim. Fiquei brisando nisso, né? E assim, tô com base no que eu ouvi uma pessoa falar, né? Também não tô dizendo que todas as pessoas pensam assim, mas eu fiquei pensando nisso, no quanto o conteúdo também tem que ser fiel à história que você está contando, além da forma, né? Ser duas coisas que tem que andar juntas, né? Olha, não, eu vou discordar um pouco de ti, sabe? Dale, vamos. Eu acho que não necessariamente o conteúdo precisa ser fiel, assim, né? A gente tem muitos exemplos de histórias que a gente classifica como absurdas, digamos assim. E que são trabalhos muito bons, no fim das contas, né? É uma escolha estética. Sabe de uma coisa, Stephanie? Olha só. Sabe qual é a melhor maneira de resumir a minha jornada no meio literário? É o seguinte, isso é muito... Eu acho que é muito emblemático isso que eu vou dizer. A melhor maneira de definir minha jornada no meio literário é o seguinte: eu entro nessa jornada pensando assim, ó, tem o certo e o errado. Tem a maneira certa e a maneira errada de fazer as coisas. Aí eu olhava os livros e dizia, ó, esse aqui fez do jeito certo. Ó, esse aqui fez do jeito errado. E ao longo dessa jornada eu vou aprendendo que, não, peraí, eu vou descobrindo exemplos que eu pensava assim, ó, tipo, vou te dar um exemplo. Quando eu li Machado, pela primeira vez, eu pensei, essa é a linguagem correta, é assim que se escreve romance, com essa precisão de linguagem e tudo mais. É isso, é assim. Mas quando eu fui ler Musashi, do Eiji Yoshikawa, é o oposto. É uma linguagem que sobra, sabe? É prolixo, sem necessidade, mas é prazeroso mesmo assim. Aí são coisas opostas, como pode ser as duas boas? Sim, porque são escolhas. Não é que tem que fazer de um jeito, é uma possibilidade, tu pode fazer assim ou não, né? Só que nessa minha trajetória, eu sempre penso, não, mas alguma coisa tem o certo e o errado, né? E eu sempre vou descobrindo que nunca tem. Eu vou sempre descobrindo exemplos de coisas que fez o errado e funcionou, né? Então eu achava perfeitamente possível tu escrever Os Supridores por uns caminhos mais inverossímeis, mais happy end e ser bem feito. Só não foi a escolha que eu fiz, né? E para falar a verdade, eu não sei se eu respondi isso naquele dia, e eu não sei se caso eu tenha respondido, eu não sei se tu vai lembrar, mas Os Supridores teve um happy end, ele teve muitas versões, né? Ele teve uma versão que ninguém morria, ninguém ia preso, e o Pedro tinha 7 filhos. Conheci uma mulher que tinha 7 filhos, né? Não tinha nada de ruim no final, assim, nada de... Era um happy endzão, assim. Ele teve muitas versões. Teve uma outra versão, que daí eu achava a mais realista de todas, mais inclusive do que essa, que o Luan traía todo mundo, né? Ele teve essa versão, eu escrevi até o final com essa versão. E é engraçado, porque olha só uma coisa. Tu falou que leu Os Supridores recentemente, então é possível que isso ainda esteja fresco na tua memória. Eu escrevi essa versão, daí eu achei que era realismo demais, eu tive pena do leitor, né? Então eu reescrevi, e essa versão final é a que tu leu. Mas, sabe que quando a gente vai escrevendo uma coisa, a gente vai preparando o terreno, né? Então eu preparei o terreno para o Luan ser o traidor. No último momento eu mudei de ideia, ele não é traidor, mas o terreno que foi preparado está ali até hoje. Tá ali até hoje dele, né? Na versão que tu leu, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Quando o Luan liga pro Pedro para dizer que a mãe dele morreu, que mataram a mãe dele, isso não é mostrado no livro. O livro não mostra essa cena. O Luan diz que isso aconteceu. Mas tu não vê. Por que é assim? Por que essa escolha? Porque era mentira. Porque na história original era mentira. Era uma trama para enganar o Pedro e eles, porque o Luan não queria parar de vender droga. Né? Então era uma trama. E aí a ideia era que o Pedro, todo mundo fosse invadir lá, e era uma armadilha, percebe? O Luan se aliando com os caras que apareceram lá. E esses caras, eles eram, na verdade, uma outra coisa que ficou sem explicação no livro, por conta da mudança de final. Esses caras eram vinculados àqueles que foram presos, né? Porque o Luan assume ali, porque algumas pessoas foram presas ali. Só que na vida real, a gente tá falando de realismo, não existe isso, vai todo mundo preso de uma boca e, então eu vou ali. Não. Aquilo ali é de uma quadrilha maior, são pessoas que têm conexões em outros lugares, se eles vão preso, eles mesmos mandam substitutos, né? Não é tu que vai ali, percebe? Então o Luan foi, mas numa história mais realista, esses caras chegam justamente por isso, né? E aí tu, o que tu faz? Tu se vincula com eles, o maior realismo é esse. Tu vai ser obrigado a se vincular com eles para não morrer, né? Só que tu vê que a minha escolha nem é a mais realista, né? A versão que ficou publicada não é a mais realista, é a média. É a que traz algum... Veja, tudo bem, um personagem morreu, o outro foi preso, mas os outros são felizes para sempre, digamos assim. Né? Eles têm dinheiro, a vida deles está melhor, então é um equilíbrio, né?
Faz sentido. Obrigado por discordar de mim. Eu queria saber o que você está lendo, e o que você recomendaria de leitura, assim, tendo ou não conexão com os teus livros, mas que indicação tu deixaria para quem está ouvindo? Eu não leio nada, quase, sabe? Por alguns motivos. Quando eu descobri, eu acho que não é todo mundo que teve a história, sua história com os livros como a minha. Tem gente que é efetivamente apaixonado pelos livros, incondicionalmente apaixonado pelos livros, né? Comigo foi uma paixão bastante condicional, eu diria. Uhum. Que eu estava em depressão, eu tinha fobia social, não saía pra rua, por nada, e eu descobri que era possível ser feliz em casa lendo, né? Aí, nossa, eu comecei a ler muito, li muita coisa e tal. Hoje em dia, eu sou uma pessoa curada dessa depressão, né? Eu tenho muitos amigos, muitos lugares onde ir. Eu virei uma pessoa da rua. Eu vou para os lugares, assim. E a literatura, a leitura, ela se tornou secundária na minha vida. Eu prefiro fazer outras coisas. Até porque são coisas que eu deixei de fazer ao longo de toda a vida. Deixei de ir a festas, deixei de ir a bares jogar sinuca, deixei de ver amigos, deixei de ir ver o Grêmio jogar, né? Então eu prefiro fazer outras coisas do que ler hoje em dia. Esse é um dos motivos, embora eu goste muito de ler ainda. O outro motivo é que as coisas todas que eu tô lendo, elas têm a ver com trabalho. Não é que eu não leio nada, eu exagerei, eu leio coisas a trabalho. Entendi. Então eu leio coisas que eu vou escrever o prefácio, vou escrever uma apresentação, não é? Eu vou escrever uma resenha no jornal, alguma coisa assim. Eu acabo tendo que ler, né? Eu não me lembro a última vez que eu pensei assim, não, até lembro sim. A última vez que eu fiz assim, olha, eu tô afim de ler isso aqui. Não é trabalho, eu só quero ler isso aqui, eu vou ler. Foi a biografia do Fanon, foi o ano passado. Foi o ano passado, recomendo demais, é um puta livro, que não é só uma biografia, eu recomendo muito esse trabalho para as pessoas, porque o Fanon é um cara difícil de ler. Ele é difícil, a obra dele é densa. Então, para além de ser uma biografia, digamos assim, para além das pessoas que têm curiosidade pela vida do Fanon, ela é uma obra de introdução ao pensamento do Fanon. Consegue entender as ideias. É uma coisa incrível, assim. E também dá todo o contexto histórico daquele momento e tudo mais. É uma obra muito boa, que é a Clínica Rebelde, se não me engano. Saiu pela Todavia. Recomendo demais, inclusive, já que a gente está falando de recomendações, né? Legal. E eu estava vendo hoje que vai sair um filme, né? Ah, é? A Clínica Rebelde. Uma biografia de Franz Fanon. Adam Schatz. Esse é um que eu gostaria de recomendar. Eu recomendaria um outro que eu li para trabalhar, que vai sair agora pela Antofágica, que é uma edição do Oliver Twist. A Antofágica é uma editora que só publica clássicos. Eles vão fazer uma edição do Oliver Twist. E eu falei uma coisa, eu li para apresentação, eu já tinha lido antes, né? Eu li para apresentação, tem uma coisa que eu falo na apresentação que eu acho é muito sincera, sabe? Eu acho mesmo aquilo. Que é como pode um livro daquela época ser relevante até hoje, aqueles assuntos. Assim, é uma tristeza isso, sabe? Porque fala toda a desgraça lá das camadas populares na Inglaterra da era vitoriana. Isso é uma coisa que se aplica hoje no Brasil, por exemplo. É um absurdo, assim. Recomendo demais, também é um clássico, mas eu recomendo muito. E quero recomendar um outro livro também, que uma vez esse eu li faz um tempo. Foi uma surpresa, porque me chamaram para escrever no jornal aqui, na Zero Hora, uma resenha sobre esse livro, então me mandaram o livro. E aí, essas coisas tu nunca sabe, pode ser que tu não goste do livro. Sim. E assim, o livro é espetacular, é um livro muito, muito bom. Ele é um livro de um uruguaio, salvo engano, o nome dele é Luiz dos Santos, o mergulhador. Ele é um uruguaio, chegou aqui a tradução pela Diadorim. A Diadorim, na época, era uma editora mais aqui regional, né, Porto Alegre. Hoje a Diadorim moveu as operações para São Paulo, está operando no país inteiro e tal. Esse livro é um livro incrível, muito, muito bom. Tu vê que ele e outros livros, como Demian, por exemplo, né, do Hermann Hesse, eles, retomando aquele assunto que a gente estava falando sobre o certo e o errado, né? Teve uma época da minha vida, por exemplo, que eu pensei, entendi, eu posso ser prolixo ou posso ser conciso e são opções, não existe certo e errado. Mas lembra que eu te falei que eu ficava sempre alimentando a ideia de que tem algum certo e algum errado em algum lugar? Uma outra coisa que eu pensava era, não, romance tem que ser grande, romance tem que ser, né? E aí o Demian me provou o contrário e o Mergulhador me provou o contrário também. Ele é um romance fininho, mas espetacular, de uma sensibilidade impressionante, assim.
Massa, vou colocar na minha lista, não conhecia, parece super interessante. Eu acho que é isso, Faleiro, eu quero te agradecer muito, foi ótimo conversar contigo e tenho te lido muito recentemente também, te ouvido em podcast, acho muito massa a coragem que você tem em eu discordo, ou esse assunto aqui é polêmico e eu também quero falar sobre, como teve aquele caso, acho que foi ano passado ainda, né? Daquela matéria da Folha, publicada com falas daquela professora sobre a forma e o conteúdo, depois escreveu o artigo na Piauí sobre isso, participou do podcast da 451, falou sobre isso. Acho que cada vez que a gente se propõe a debater esses assuntos, a literatura ganha, a arte ganha, a sociedade ganha. Acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Sabe que tem tanta coisa que eu queria ter dito naquele artigo que não deu. Eu tenho te dar um spoiler aqui, eu tenho a ideia de escrever uma série de artigos depois que eu tiver um pouco mais de tempo. Que sabe? Porque hoje em dia eu não posso. Para tratar de tudo que eu não consegui tratar naquele artigo. Mas uma coisa que eu queria ter dito lá e que não deu, é justamente isso. Eu não queria trazer um ponto final lá. Uhum. Ao contrário, eu queria que aquele texto fosse 2 pontos. Pum, agora vamos, sabe? Vamos, provem que eu tô errado e ótimo, eu vou ficar feliz, né? Mas vamos debater sobre isso, porque eu acho que é muito contraproducente a gente tratar as coisas como tabu, sabe? Uhum. Eu me lembro que quando surgiu aquela discussão, muita gente argumentou assim, não, isso já tá, esse é um debate que já tá dado, não tem o que falar mais. Isso não é verdade. Uhum. Isso não é verdade. Tem muita coisa para debater sobre isso, muita coisa. E acho que a gente ganha com esse debate. Não, sem dúvida. E que bom quando as pessoas se dispõem, né? Não se melindram, assim, né? Porque é delicado. Mas se a gente ficar também com medo de entrar em polêmica, de discutir determinados assuntos, a sociedade para, né? Não dá pra gente não tá num momento em que dá pra dar tudo como tá posto, né? Não, seja tá posto. Não tá, nada tá, né? Acho bem rico. Só tem um cuidado que eu sempre procuro ter, que me ocorreu agora que tu falou isso. Tem temas que a gente precisa tratar e eles são polêmicos. Olha bem, a gente precisa tratar e eles são polêmicos. Então perceba, a gente está indo tratar não pela polêmica, mas porque eles precisam ser tratados. E ele ser polêmico é uma consequência. Eu acho que o problema é ir tratar de certas coisas pela polêmica. Eu vou me meter nessa conversa porque ela é polêmica. Aí é ruim. Aí é ruim. Faz sentido. Eu tô ansiosamente esperando a chegada de Luzia, deve ser no ano que vem, né? E depois voltamos a conversar sobre a trilogia também, que espero de volta pra gente falar sobre a trilogia. Acho que tem muito papo ainda pra gente bater. Claro, vai ser um prazer. Muito obrigada, tá? Por ter dividido teu tempo comigo nessa tarde. Eu que agradeço. Um abração e até o próximo. Até, querida. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Se você gostou desse episódio, considere apoiar o Pós-Fácil Podcast. Esse é um projeto de jornalismo cultural independente mantido exclusivamente por quem ouve e apoia. Para tornar ainda mais acessível, as faixas de apoio mudaram. Você pode colaborar com 5, 10, 15 ou 50 reais por mês. As recompensas são diferentes para cada faixa, mas em todas elas você ganha a possibilidade de participar do Clube do Livro feito em parceria entre o Pós-Fácil e o podcast Donas da Porra Toda. A partir de 10 reais você concorre a combos de livros todos os meses e apoiando com 15 reais você participa do Clube do Livro, concorre a combos e ainda concorre a um marca-páginas exclusivo criado pela Ruby Punch. Apoiando com 50 reais ou mais por mês, você concorre a tudo isso e ainda tem a possibilidade de participar como ouvinte das gravações do Pós-Fácil e bater um papo comigo e com outras pessoas que participam dos episódios. Bora colaborar? Acesse apoia.se/Pós-Fácil Podcast. Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por Pós-Fácil.